E aí, pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Que alegria tá mais um episódio com vocês. Chegamos no nosso segundo episódio desses 4 episódios especiais de verão, vamos dizer assim, né? Num cenário totalmente diferente. E hoje a gente recebe uma artista que carrega música no corpo, na voz e na verdade. Olha, eu tô muito feliz de ter ela aqui, porque assim, a gente já tinha tentado, ela tava no momento dela de criação de álbum, o que eu achei assim, pra mim foi uma inspiração. Eu vou começar a fazer isso também, não posso, porque estou no momento. Não, eu acho que é super válido, tem que ser assim mesmo, pra vocês verem como, né, a nova geração tá vindo forte, tá vindo boa e tá seguindo o caminho que tem que ser seguido. Antes de eu mostrar ela pra vocês, que eu já elogiei ela de tudo aqui, a gente tem a Machi Sou Eu como a nossa principal patrocinadora aqui no nosso podcast. A Machi Sou Eu, restaurante de frango coreano aqui de Santos. De comida coreana. Quer experimentar? Acesse o QR Code e acessa aí machisouyou.com.br e utiliza o cupom MACHI10 nos pedidos acima de R$57. Quer fazer o pedido no iFood? Pode fazer, mas aí também não tem cupom, tá bom? Então acessa o QR Code e vai lá conhecer as delícias da culinária coreana da Machi. Agora, bora pra nossa convidada. Natural de Santos, ela começou cedo nos palcos, passou pelo teatro musical, conquistou a noite da Baixada Santista e transformou cada fase da vida em som. Cantora, compositora, intérprete intensa, ela mistura o pop, o soul, brasilidades, com identidade própria, emoção, a flor da pele, milhões de players nas redes sociais. Gente, a gente tá muito chique de ter ela aqui, juro. Tô muito, muito feliz. Já vou fazer até um breve agradecimento, Letícia. Muito obrigado, que foi uma dos que fez a gente conseguir ter ela aqui hoje. Já dividiu o palco com grandes nomes na música brasileira, se apresentou em festivais gigantes e agora vive uma das fases mais importantes da carreira com seu primeiro álbum autoral, A Flor da Pele. E uma turnê que marca sua consolidação artística. Olha, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tauricast, Carolina Andrade. E aí, Carol, tudo bom? Muito obrigada. Eu posso te chamar de Carol? Pode. Tem certeza? Pode. Carolina Andrade é o nome artístico, sim, né? Mas como a gente tá aqui informalmente conversando, mas eu não te tem perguntar, problema se me chamar. Toda Carolina vira Carol? Olha, eu acho que vira, mas eu confesso que sempre me chamaram mais de Carol, e aí eu que falei, vai ser Carolina, pra ficar mais forte. Eu super tô contigo, tô contigo. Gente, prazer estar aqui também, você me elogiou aí super, tô aqui pra elogiar vocês também, obrigada pelo convite, tô muito feliz. Maravilhoso, muito obrigado mesmo de ter você aqui. E, cara, eu falei na introdução, e aí, que eu até brinquei, né? Você tava numa preparação do álbum, sim, quando tu tava focada nisso e tudo mais. E aí, quando eu até convidei você. Uhum. E aí, como é que funciona essa preparação e como é que foi isso pra tu? Olha, eu nunca tinha feito um álbum, né? Então, as músicas que eu já tinha lançado anteriormente, elas eram singles, né? Então, você vai fazendo e lançando, fazendo e lançando. Comigo foi assim por muito tempo. Por cerca de uns 2, 3 anos, até que eu falei, não, preciso lançar um álbum agora, pela experiência mesmo que é. E você precisa estar mais focado mesmo nos detalhes, sabe? Então, para que o álbum ele venha e todo mundo possa ouvir ele do jeitinho que ele é, o artista também tem que estar mais dentro da própria cabeça, dos próprios sentimentos, das próprias coisas. Então, acho que foi por isso também que a gente não conseguiu vir antes, porque o ano passado foi inteiro assim. Eu me permiti acessar todos os meus sentimentos, todas as coisas que eu queria falar nesse primeiro momento, assim, ao público, né? Pra que o A Flor da Pele se tornasse o que é hoje. Bom, já comecei totalmente diferente do Tauricast. Como eu começo, eu já vou ir. Quanto tempo pro álbum? Pra fazer o álbum? Isso. Eu confesso que foram de 8 a 10 meses, assim, desde que eu fiz a primeira composição até o último momento, assim, de lançamento. Caramba, que mês foi a primeira composição? Foi no começo de janeiro do ano passado, né? A gente acabou lançando o álbum em novembro, dia 14. Então, foi o ano inteiro, basicamente, ali nesse foco. E eu parei os meus lançamentos anteriores e eu falei, não, eu vou fazer esse álbum, porque quando esse álbum chegar, as coisas vão ficar diferentes também. Então, e tem quantas músicas? Tem 15 faixas. Então, eu ia te falar isso, tem 15 faixas. Normalmente, hoje em dia, a gente já não vê tanto artista fazendo 15 faixas. Não. O que te fez fazer as 15? Eu sinto que eu sou literalmente uma pessoa à flor da pele o tempo inteiro, né? Vou sentindo as coisas, E eu percebi que algumas das minhas canções que já tinham sido lançadas anteriormente não poderiam
deixar de estar no álbum, sabe? Então eu resgatei 3 músicas já lançadas. E as outras 13 faixas... Não, 13 não. Ai, gente, vocês entenderam? Sim. E as outras faixas, elas também se encaixavam muito, porque foi um álbum que eu me permiti passear por estilos diferentes do que eu vinha fazendo também e tudo, até para experimentar isso num modo em que eu gosto mais de ter no show, sabe? Então, esse lado mais brasilidades, mais energia e tudo, ele existe muito em mim, sempre existiu, então ao longo dos meus shows ao vivo eu sempre trouxe, mas as minhas músicas autorais, elas não tinham ainda essa proposta. E aí eu me vi em um momento em que eu já estava construindo um álbum mais pro pop soul e tal, e eu falei, por que não trazer um Brasil aqui também, sabe? Sendo que é algo que eu quero seguir pra frente. Então, ele é um álbum também de transição, também de aceitação, de experiência. E aí eu falei, bom, já que tô sendo intensa em tudo, vamos colocar 15 faixas mesmo, e é isso. De forma que também não ficasse cansativo pras pessoas, sabe? Eu tentei ter esse cuidado. E essa dinâmica de diferença, né, de estilos e de tudo, ela foi feita propositalmente mesmo, porque eu acho que quem sente tudo à flor da pele, sente tudo ao mesmo tempo, de formas diferentes e tal, então tem esse sentido também. Sim, olha, eu tava, né, desde que a gente começou a preparar a tua vinda aqui, Sim. Falei, eu preciso escutar o álbum, é óbvio, né, não vou deixar pra escutar, né. Sim. E aí, cara, teve 2 músicas que me pegou muito, que eu adorei, que é Faça com Carinho. Faço com carinho, sim. E Baseado em Fatos Reais. Ah, elas são lindas, elas são das minhas preferidas também, eu confesso. Que o lado brasileiro, ele tem, assim, o meu coração. Sim. Chora, eu sou apaixonada também, que é com a Thalia. E, assim, é muito legal ver como cada pessoa reage de uma maneira em relação ao álbum, né? Tem gente que gosta muito mais da parte brasileira, tem gente que gosta muito... Mas o importante é que as pessoas querem ouvir o álbum assim, então eu fico muito feliz. Sim, e, pô, tu trouxe muito artista. Sim. Né? E como é que foi todos esses contatos? E como foi a escolha de trazer esses artistas que você trouxe pro seu álbum? Eu acho que o álbum, A Flor da Pele, na verdade, ele veio de forma muito natural acontecendo nesses meses que eu trabalhei nele, sabe? Então, o Esteves, que é o produtor de 9 das faixas, né, do álbum, eu cheguei nele também de forma muito natural, assim. Os meus amigos do Soul Black me chamaram pra compor e a gente já tava nessa preparação do álbum e eu não sabia exatamente o que ia ser. Quando eu cheguei no Esteves, eu falei, meu Deus, ok, é o Esteves do Mr. Dunn, tipo, né? E, poxa, tem nome, tem tudo e tal. E eu falei, meu Deus, eu tô na cara de um cara... Tô na casa de uma pessoa que é gigante da música, né? E eu tô aqui, tá, ok, o que eu faço com isso então? E eu decidi só ser eu, sabe? E eu acho que isso chamou a atenção dele também pra poder trabalhar junto e tudo. E, naturalmente, as outras parcerias, elas vieram a partir daí também. Então, a Thali também compõe lá com eles, e aí eu acabei conhecendo um dia antes, em uma outra composição, resolvi fazer uma música junto. O Toquinho foi uma ideia do Esteves também, porque ele falou, nossa, isso aqui é a cara do Toquinho, vamos tentar mandar pra ele. Aí foi um tempão pra conseguir, a gente conseguiu também. Então, assim, naturalmente as coisas foram acontecendo e aí eu fui só tentando lidar com elas, sabe? Com a grandiosidade de ter as pessoas que estão no meu álbum também. A galera do Rio também, enfim, tipo, Kias, Joker, também foi na tentativa e erro, assim, sabe? E aí, posso te mandar uma música? Quer fazer comigo? E aí, no fim, eles toparam por também. Cara, que legal também. Isso. Então é muito mais coragem que juízo, sabe? Sim. Não, eu acho que é isso. E aí até a gente tava falando aqui nos bastidores antes de a gente começar, sim, que eu falei, nossa, como eu fiquei assim, nossa, música com o Toquinho, que eu te expliquei, que eu tive um negócio na escola e tudo mais, um projeto. Sim. E aí, como é que foi pra você fazer a música com ele, né? E aí, quando você faz a música com ele, ou independente de ser só ele, sim, com todos esses outros cantores, artistas que veio contigo, em que momento você para e você enxerga a sua vida nesse momento? É muito doido, porque eu sinto que quando a gente tá num momento que já é a realização de um sonho, a gente nem percebe que tá nele, né? E aí a gente a ficha passa a cair aos poucos, sabe? Então eu sinto que eu estou nesse momento, estar vivendo a turnê, estar entendendo a minha equipe crescendo, entendendo as pessoas às quais eu consegui chegar com a minha própria arte, com a minha música. Então isso naturalmente aconteceu com o Toquinho, então quando ele aceitou, óbvio, chorei, ajoelhei pra agradecer, sabe aquela coisa? Sim. Mas
o ouvir, né? Ouvir a voz dele, toda vez que eu ouço eu me emociono, porque é algo grandioso mesmo, né? E você fala, caramba, é uma artista de Santos, uma artista autoral, que já é difícil, porque eu não tô mais tanto na noite, né? Então as pessoas às vezes falam, quando que vai fazer o show? Agora que a gente tá voltando, e mais nesse foco autoral mesmo. E aí, daqui a pouco, isso chama atenção, porque você fala, meu Deus, como é que ela conseguiu isso aqui? E é muita luta, né? Tipo, é na base da tentativa e erro, e eu faço os meus investimentos, eu vou atrás do que eu preciso pra conseguir isso. E aí, quando eu consigo, eu fico, meu Deus, isso tá acontecendo mesmo. E olha, eu acho que o que mais, assim, emociona a gente, e eu acho que a gente também tem que ser muito grato, né? É que, cara, você é de Santos. E aí tem aquilo, né? Quem é de Santos é muito de Santos, né? A gente tem muito. A gente é muito isso, a gente é muito de Santos. E, cara, quando eu converso com alguém que é de Santos e que tá ali e que tá, sabe, cada vez crescendo mais, aí eu fico tão feliz. E parabéns, de verdade mesmo. Obrigada. E aí eu queria já falar também da turnê. Tá, vamos lá. Como é que surge a ideia de fazer a turnê, né? E tudo mais. E aí, me conta também, porque teve agora um show que vocês chamaram a gente do Theorycast, a gente não foi. Sim, não vou nem falar sobre isso, tá? Mas, ó, gente, eu juro, a gente teve evento aqui no Espaço Taori, viu? Sim. Ai, juro, a gente não para. Mas como é que foi essa... E eu acho assim também, é fácil criar uma turnê, porque deve ser uma loucura. De jeito nenhum. É muito doido, né? Porque tudo isso, na verdade, é uma grande loucura. E eu falo sempre que é muito doido, porque é mesmo, tá? E, no fim, eu acho que o que tem mais me ajudado, assim, no geral, é estar formando uma equipe que está acreditando também comigo nisso tudo, sabe? Existem pessoas na minha equipe que trabalham comigo há 7 anos já, desde que eu comecei, assim, tem pessoas que estão chegando novas, mas que já entenderam também a grandiosidade disso. E eu acho que quando a gente acredita em algo, por mais difícil que as coisas sejam, ou por mais complexo que seja mesmo, porque criar uma turnê é difícil, não é sempre que entra o dinheiro no bolso, às vezes a gente tem que investir muito mais, não é sempre que as coisas dão 100% certo e a gente tem que se virar com o que tem, mas aí quando a gente chega no palco e vê tudo aquilo acontecendo e faz as postagens e a galera vem junto e fala, caraca, que bom que eu fui nesse show, é isso que faz valer a pena. Então, eu tenho aprendido também nesse caminho, sabe? E tá sendo lindo fazer essa primeira turnê, assim, da minha carreira. Tu tá cantando quantas músicas? Olha, eu faço todas as do álbum, eu acho que são cerca de 22 músicas, assim, que a gente faz. Porque são todas as do álbum, algumas repescagens e alguns covers também. Então, de 22 a 25 músicas. E aí dura quanto tempo? 1h30, mais ou menos, Ai, de show, delícia, assim, muito gostoso. Porque daí também não fica cansativo e ao mesmo tempo a gente curte, sabe, tudo. É bem legal, a galera tem elogiado bastante. E eu tô, assim, realizada, né? Toda vez que eu piso no palco, assim, eu falo, caraca, que legal poder cantar e apresentar as minhas canções, né, acima de tudo aqui. E aí, onde que foi o primeiro show da turnê? O primeiro deles foi na Casa Odete, em São Paulo, que foi uma casa reduzida que a gente deu sold out já, e eu fiquei muito feliz que, né, quando a gente vende todos os ingressos ali, e foi um rolê bem intimista, assim, que eu contei os bastidores de cada canção, sabe? Então foi bem especial, bem ali o contato. Aí depois a gente fez um lançamento aqui em Santos e agora no Teatro Unicid e aí Teatro Guarani também. Então a gente tá ainda em fase de lançamento, né? Estou em campanha. Entendi. E vai ter em Santos de novo? Vai ter em Santos de novo. Agora no dia 7 a gente vai fazer a tenda de Santos, então é gratuito e aí a gente vai misturar várias... Então vamos lá, dia 7 de fevereiro. Dia 7 de fevereiro. Ah, então tudo bem, porque o seu Já episódio já saiu. Tudo bem, já vai ter passado. Mas eu vou ter que ir. E dia 20 temos outro. Dia 20 tem outro, mas aí eu mando todas as informações. Eu estarei em campanha desse show agora, essa semana. Eu mando todas as informações certinhas pra vocês lá no meu Instagram. Posso? Ai, pode, por favor, já fala qual é o teu Insta. Canta.carolina, o Insta. Meu nome é Carolina Andrade, né? Como ele falou aqui, o Vitor, mas você pode acompanhar tudo lá, tá? Então corre lá no... Não, é isso, vai seguir ela pra ficar de olho e saber onde ela tá cantando, sim, né? E aí dia Pelo 20 a gente se Deus. encontra nesse show. Exatamente. E bom, a gente falou das músicas, eu já fui falar de turnê e tudo mais, sim. E voltando. Baseado em fatos reais. É baseado em fatos reais mesmo? Sim.
Mas vou te contar que o álbum inteiro tem cada história pra poder fazer esse álbum, juro. Eu vou contar uma legal. Ai, é isso que a gente quer, por favor. Vou contar. Eu nunca contei isso, mas assim, gente, uma das canções é Calejado Coração, né? Porque o meu coração, quem sente tudo à flor da pele tem o coração calejado também. Exatamente, sim. Gente, eu simplesmente saí com o menino por umas 2 semanas assim, o homem falou que era o amor da minha vida e vice-versa e tal, não sei o quê. Até que ele me contou que ele ainda tava um pouco apegado à ex. Nossa, ele pesou o clima. Meu Deus do céu. Só que ele me contou isso quando viram a gente juntos em um rolê assim. E aí falaram pra ex dele. Ele tá lá com a Carolina Andrade. E a menina me conhecia e tal, perguntou pra ele, você tá com ela? Ele falou, tô, mas ficou super balançado. Não voltou com ela, menino? Aí eu falei, pois se ela quis voltar agora, depois de 2 anos que não te quis, não foi por você não, viu? Foi só porque eu tava junto ali. Exatamente. E aí, brincadeiras à parte, né? Aí eu pensei comigo, poxa, mas eu passei a minha vida inteira sem essa pessoa veio, né, durante 2 semanas só na minha vida, eu não posso deixar isso, meu coração já tá calejado, eu resolvi escrever sobre isso. E aí o refrão é justamente, né, tudo que vem, fácil demais, com o vento se desfaz, pensando bem, sozinha eu nunca tive, então não fico mais. Ai! E é isso. Uma das histórias aí por trás de maravilhoso. Eu já ia falar, no final do episódio ela ia ter que dar uma palhinha, mas vai. Já dei agora, já. Ai, maravilhosa. Bom, a gente já volta a falar da tua carreira artística. Sim. Porque a gente tem um negócio aqui no Tauricast de que quando a gente traz alguém, a gente quer contar o teu começo e tudo mais. Sim. E aí, voltando aqui, seguindo mais o nosso roteiro, shows de talento com 14 anos. Sim. Como é que foi isso? Sempre fui uma pessoa corajosa, né? Então eu cantava já em casa, assim, aquela coisa de karaokê e tudo mais também, né? Desde novinha. Mas isso nunca foi lidado mesmo com a seriedade de um trabalho, né? Até porque era um sonho de criança. E aí a minha amiga tava morrendo de medo de subir no palco e falou, preciso de alguém pra subir comigo. Ninguém que cantava já há mais tempo, tipo, assumidamente assim na escola, topou. Aí a Carolina teve que topar, né? Aí foi a primeira vez que eu subi no palco, assim, ensaiei só naquela tarde e tal, subi, meu microfone deu errado, eu não consegui cantar nada, deu tudo o que podia, mas eu senti a vibração que é estar no palco. E aí eu falei, opa, isso aqui é diferente pra mim, sabe? E aí eu fui atrás de aulas, de tudo, e daí eu não parei mais, tô aqui agora. E aí pegando as tuas infos e tal, tinha teatro musical também? Sim, foi uma escola que logo depois desse show de talentos iniciou um projeto, né, que era um teatro musical bilíngue, tipo, então a gente fazia as apresentações em inglês também e tudo, e foi muito especial poder fazer parte, né, e eu fiquei por 5 anos, mesmo depois de já ter terminado o ensino médio ali, eu voltei ainda a cantar junto, porque eu gostava de fato muito, assim, mas aí nessa época eu já tava fazendo faculdade e tudo, né, que eu sou formada em Direito, sou advogada, inclusive. Ai, gente, a gente vai gente, eu adoro isso, mas eu amo isso. E é isso, aí a minha carreira de fato foi seguindo, né, quando na faculdade eu entendi que de fato era algo que eu sabia que ia me ajudar, porque até hoje em dia, né, eu ainda trabalho como advogada até para conseguir me bancar na música, e isso é muito difícil porque é a música autoral, né, a música autoral ela exige muito investimento nosso também, então esses trabalhos eles precisam estar ali em paralelo também em alguns momentos, mas apesar de eu entender a importância da minha faculdade, eu sabia que o que eu queria era a música mesmo. Então aí eu comecei nos bares da região, de tudo, veio a pandemia, eu falei, e agora, né? Comecei há tão pouco tempo, já parei. Aí vieram as músicas autorais em época de pandemia, tudo online, até chegar aqui, né? E poder fazer tudo isso hoje em dia, assim. E, bom, você comentou da facu. Sim. Você atua ainda como advogada. Atuo também, mas eu faço tudo de forma independente, autônoma, assim, eu não estou em nenhum escritório, nem nada. Faço trabalhos para amigos, conhecidos, família, né? Para justamente conseguir, naquele momento, ter aquele valor para conseguir reinvestir, assim vai. Mas porque assim, é como eu consigo lidar com a música também, porque a música me leva muito mais tempo por ser a parte principal, né? Então é isso. Mas nunca sofreu nenhum preconceito por estar na parte da música e ser advogado? Ou já aconteceu alguma coisa? Eu acho que as pessoas se habituaram a isso, sabe? Desde o começo eu já era cantora. Então, na verdade, eu sou mais cantora do que advogada. Exato, sabe? Então isso acabou
acabou acontecendo de forma natural. É óbvio que as posturas são diferentes, né, e tudo, investimento e tudo. Às vezes até eu fico, ai meu Deus, agora eu tô na minha fase advogada. Mas isso tudo a gente vai lidando também. Eu acho que até mesmo o que eu faço no meu lado musical sempre foi com muita seriedade, com muito profissionalismo e tudo. Então, as coisas não se chocam tanto, sabe? Elas acabam se completando mesmo nesse sentido. E bom, gente, eu tô viajando porque eu tô adorando esse episódio, você não tá entendendo. Eu tenho tanta coisa pra falar, gente, você não tá entendendo. Bom, você comentou rapidinho, e aí eu queria muito que você falasse, porque eu gosto muito de trazer essas realidades. Eu queria muito que você falasse como foi a tua vivência nisso de cantar à noite em bares e tudo mais. Porque assim, às vezes a gente vê que a galera quer começar, mas tem medo, ou tem uma vergonha. Sim. E tudo mais. E aí, em que momento fez sentido pra tu, né? E é isso. Eu acho que quando eu comecei, eu acreditava que eu ia chegar e alcançar um espaço que é um espaço autoral, na verdade, na nossa realidade brasileira, através dos bares e afins, restaurantes da região e tudo, e não só da região, de qualquer lugar que eu cantasse nesse modo noite, né, que a gente chama. E, na verdade, são dois caminhos diferentes, porque existe, sim, o lado musical de bares, restaurantes, eventos e tudo, e existe o lado autoral. E como eles são dois caminhos diferentes, o mais legal é você entender o que você quer. Porque existe muita gente muito feliz fazendo apenas a parte que é dos covers, das interpretações e de tudo. Mas eu sabia que pra mim essa não era uma realidade. Eu queria chegar até as pessoas com a minha fala, sabe? Com o que eu tenho a agregar através das minhas canções, das minhas letras. E quando eu fui percebendo isso, eu fui naturalmente me distanciando um pouco mais desses outros espaços para estar onde eu estou hoje. Mas isso é muito da dinâmica do que você quer ou não. E às vezes a gente só aprende isso no caminho, como foi comigo. Então eu precisei passar por essa fase, fiz alguns anos e gostava muito também, porque o público tá ali, é real. Mas entendendo que não era o meu caminho, eu tive que rebobinar as coisas e voltar, sabe? Eu acho que o que vale é a gente ir, fazer, realizar. Se não consegue fazer uma coisa muito grandiosa, chama um amigo seu pra estar junto, de repente, pra ir com você, pra tentar fazer, pra apostar, porque o começo ele é sempre mais importante do que quando a gente fica só parado esperando as coisas acontecerem. E é isso, né? Por mais que teve um momento que não fazia mais sentido, né? Eu acho que teve o começo. Exato. E na verdade, tudo tá linkado ainda, né? Então, por exemplo, a gente, no caso, fez agora o show da Tenda e tudo. E eu volto com várias músicas que eu fazia lá também, porque não só de autoral você vai conseguir sempre estar vivendo e tudo. Nos eventos fechados a gente também precisa fazer músicas de outros artistas, isso é super legal. Mas eu arrumei uma identidade para fazer isso hoje em dia, que antes eu não tinha. Antes eu só reproduzia isso da maneira que eu achava que era certa, porque fazia parte daquela fase da minha carreira. Sim, sim. E isso é muito legal, com muito respeito, né, a todos os artistas. Sim. Existem artistas gigantescos e incríveis também na nossa região, inclusive nesse modo, e que não trabalham com autoral. Mas o que era significativo pra mim era isso, então. Não, é sobre. E aí, cara, você também comentou um pouquinho, eu queria só pra gente abrir mais, porque assim, tem uma coisa que eu acho que deve ser muito difícil, que é compor. Cara, pra mim não entra na minha cabeça. Eu acho que eu não conseguiria compor. Eu acho que é muito, assim, é um dom mesmo, sabe? Esse dom veio. E aí, como é que é isso pra você? Olha, eu acho que tem a ver com o dom, mas também tem a ver com muito trabalho e transpiração, assim, sabe? Tipo, no modo treino, porque quanto mais eu componho, mais eu fico boa naquilo, sabe, assim, tipo, e às vezes eu nem me considero assim, porque o artista tem isso, né, o artista sai fazendo as coisas e às vezes nem percebe o quão grandioso aquilo é, ou o quanto tem de surpresa para as pessoas que não fazem aquilo, né, e assim, esse dom e esse trabalho, ele pra mim, hoje em dia já é tão natural também, que é como se fosse um desabafo meu, sabe? Então, acaba tendo menos pressão do que já teve um dia. Tipo, quando eu me proponho a compor algo e tudo, eu tento pensar de fato nas minhas situações, ou nas situações que eu estou vendo, ou nas coisas que eu quero refletir e fazer as pessoas refletirem também,
pra que ela simplesmente venha, sabe? A letra. Eu acho que tem muito disso também, assim. Ai, maravilhosa, gente, porque eu acho que compor deve ser dificílimo. Você sabe que eu tava vendo outro dia um quadro, né? Uma artista pintando um quadro. Eu falei, meu Deus, como é que ela faz um negócio desse, né? E aí eu fiquei pensando que as pessoas podem pensar a mesma coisa de mim. Pode ter certeza. E às vezes a gente nem percebe. É, exatamente. Sim. Bom, vamos fazer o nosso jogo da quinta temporada aqui. De quinta temporada, ó, quem sabe um dia a gente chega na quinta temporada. Mas a nossa terceira temporada, que são perguntas polêmicas, mas eu jamais farei isso com ela. Ai, meu Deus. Jamais. Juro que é muito de boa, viu? Tá, não tem lá. nenhuma pergunta polêmica, só é o nome do quadro. Tá. Mas, ó, o que ninguém te conta sobre começar na música que você só aprendeu vivendo na prática? Que é briga de cachorro grande, isso aqui. Tem que ter muita coragem, tem que meter as caras e ir fazendo do jeito que você sente. Porque não existe um plano. Tipo, não existe. Para cada pessoa é de uma maneira. E se você não for de acordo com a sua intuição, com as suas crenças, com o que você acredita mesmo que pode dar certo, talvez nada dê mesmo, porque você vai ficar parado. Então você tem que sair fazendo. É isso, bora pra mais uma. No início, o que é mais importante? Talento, consistência ou estratégia? Consistência. Por quê? Porque pode ser a pessoa mais talentosa, mas se ela não tiver o estudo, por exemplo, consistente, ela não vai chegar em algum lugar. Se ela não tiver o trabalho consistente, ela não vai chegar em algum lugar. Então, a gente não precisa ser o maior talento do mundo. A gente precisa ser o talento necessário e o trabalho gigantesco em cima disso. Ó, tem uma aqui, eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar, tá bom? Que erros você vê muitos artistas iniciantes repetindo hoje que poderia ser evitado? Eu acho que olhar o caminho do outro como se fosse o seu. Isso. Não olhem, porque eu também já tive muito disso, sabe? Quanto mais a gente olha pro outro, a gente se cobra mais, a gente se coloca em situações que não são nossas e às vezes a gente tá num lugar super bom já e a gente nem percebe. Como manter a identidade artística sem se perder tentando agradar algoritmo, mercado ou expectativas externas? Porque deve ser difícil, né? Externas. É bem difícil, mas eu acho que quanto mais a gente consegue se ouvir, se escutar mesmo, eu acredito que isso seja dessa maneira ou não, em relação à nossa vida mesmo, mais a gente chega perto de onde a gente gostaria de estar, sabe? Então acho que é isso. Foi, tá vendo? Foi mais... Olha... Eu não falei que ia ser de tava boa? nervosa aqui, viu? Não, gente, falei que ia ser de boa. Eu jamais ia fazer isso com ela. Olha, além do release e tudo mais, né? E a gente conversando toda com a tua produção e tudo mais. Sim. A gente também falou um pouquinho, mas dos estilos musicais que vem junto. Sim. Então, por exemplo, a gente pode dizer que tem muito dos anos 2000? Tem bastante, eu gosto muito, assim, são referências muito significativas na minha vida, né, eu cresci ouvindo muita música brasileira com os meus pais, então desde os sambas mais antigos, ai, que delícia. Pop rock também, eu ouvia muito e tudo, Ivete, que é uma das minhas maiores inspirações, enfim, até as músicas anos 2000, por exemplo, Beyoncé, Rihanna, Adele também, enfim, Neil, eu vou aqui longe, tá? Mas, que eram muito significativas, eu ouvia e assistia os clipes com o meu irmão, assim, sabe aquele coisa multishow e tudo que você assiste. Então, isso tudo vem muito forte pra mim. E aí, atualmente, mistura muito disso com as músicas brasileiras atuais, sabe? Então, JP, do Avoar, que é o dele também, o próprio Mestrinho lá, naquele Dominguinhos que eu gosto, Joyce Alane, os Garotinhos. Então, eu jogaria aqui uma lista também de pessoas novas e que trazem também muita autenticidade nas próprias canções. E eu tento trazer isso nas minhas também, do meu jeitinho, né? Misturando isso tudo, essa dinâmica toda. Então, eu falei, né, que as minhas duas favoritas do álbum foram as que eu falei, mas assim, eu escutei o álbum inteiro e cara, se você deixa, você vai tocando e você vai e tal. E eu acho que é isso, eu sou uma pessoa que, por exemplo, o meu retrospectiva do Spotify falou que eu tenho não sei quantos anos, porque eu só vivo nos anos 2000. Eu também. Falaram que eu tinha 74 anos, eu acho. Eu falei, oh meu Deus, talvez eu tenha mesmo. Então, né? O meu apareceu, você tem 35 anos porque você não sai dos anos 2000. Sim. Falei, mas tá bom, tá tudo bem, eu amo, entendeu? Tá tudo bem. Eu acho que tem muita coisa rica, como eu falei, né? Em cada canção que a gente ouve. Então, o que eu tentei trazer no álbum Flor da Pele foi justamente trazer essa consciência pra todo mundo que fosse me ouvir, que
onde quer que eu estivesse dentro do álbum, ainda seria eu, sabe? Pelo que eu tava dizendo nas letras, pelo que eu tava contando ali através daquelas histórias, né? Então, desde o R&B mais consciente até a brasilidade mais samba rock, vamos supor, eu estava falando sobre a minha história, sobre as coisas que me acontecem, né, no dia a dia também, tudo. Então, isso era mais importante do que qualquer rótulo que eu pudesse me colocar ali naquele momento. Então, eu acho que era isso. E aí, a gente ainda, falando do álbum, você juntou bastante artista diferente, né? Sim. E aí, como é que monta um álbum com tanta gente diferente, cara? Olha, várias dessas pessoas eu já admirava muito, tipo, eu já era fã e tudo. O Joker, o Kias, os próprios meninos do Soul Black, a Thali também, o Toquinho, obviamente, o Hector. Então, vários deles construíram algumas das canções comigo. Teve gente que construiu na fase composição, por exemplo, a banda Zimbra, tipo, fez parte de uma das minhas composições, através do Bola e do Pedro. Então, vários desses artistas, eles já existiam ali na minha vida, sabe, de alguma maneira. Fosse por admiração ou por já conhecer. E aí eu resolvi só respeitar o que cada música estava me trazendo, sabe? Então, poxa, essa é uma música que encaixa muito com o Joker, por que não perguntar pra ele se ele quer produzir, se ele quer fazer comigo? Se é uma música que encaixa com o Toquinho, por que não perguntar pra ele? Eu já tinha o não, sabe? E aí eu acho que isso também fez, na verdade, com que os públicos se misturassem a ponto de quem está comigo hoje ou quem venha me conhecer entenda que eu sou uma artista versátil, mas que eu estou nesse processo de autoconhecimento e também de encarar os meus próprios ritmos, desafios e letras, sabe? Então, se gostarem do meu som, vão gostar pelo que eu sou também. Então, Não, e eu tenho certeza que quem ainda não escutou, vai lá, porque vocês vão gostar muito mesmo. Obrigada. E, cara, tem uma pergunta aqui que eu quero muito fazer ela. Por que esse nome, A Flor da Pele, representa tão bem a fase que você está vivendo agora? Eu acho que é muito do que eu sou mesmo, sempre fui na vida, mas acho que agora eu me permiti mostrar isso ao mundo. Então, acho que é por isso que ele é tão importante, sabe? Quanto mais eu tentava me encaixar em alguns padrões, em algumas coisas que não eram minhas antes, mais isso me fechava e eu não conseguia ser eu mesma. E agora eu sinto que até nos shows, em tudo que eu tô ali colocando, é muito verdadeiro pra mim. Então isso naturalmente chega ao público, chega às pessoas que tem que chegar, ainda que passo de formiga atrás de passo de formiga, que a gente costuma brincar assim, porque é isso, né? Uma construção de tudo. Mas eu acho que é isso que torna a Flor da Pele tão necessária e tão importante nessa fase da minha carreira. Vamos fazer mais um jogo? Vamos. Olha, antes da gente começar, eu vou fazer uma publizinha. E aí, relaxa aí que a gente já começa. É com vocês. Pessoal, vocês já sabem que a gente tem a Fito Fórmula como a nossa principal patrocinadora aqui do podcast. É a fórmula chinesa da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela. Ou entra no fitoformulanatural.com.br. Aproveita o verão e vai lá conhecer o protetor da Fito totalmente natural. Olha só que delícia, feito com as ervas milenares chinesas. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar no prescritor das fórmulas. Você vai acessar o outro QR Code, que é o guianaturalsaude.com.br. E aí lá vai ter vários prescritores das fórmulas da Fitofórmula de vários lugares do país. Não achou um perto da sua casa? Não tem problema. Tem vários que atendem de forma online, tá bom? Bora ter uma vida muito mais natural com a Fito. E o nosso último patrocinador é a Taori Marketing, junto com o Espaço Taori. Hoje a gente não tá no Espaço Taori, né? Estamos aqui na cobertura do prédio da Fito, né? Mas assim, a cobertura acho que faz parte também do Espaço Taori. Quer conhecer a cobertura? Quer conhecer o Espaço Taori? QR Code na tela. Ou chama também o pessoal da Taori Marketing, que cuida do espaço, atendimento publicitário nosso, tá bom? E aí, bora alavancar o seu sucesso digital junto com a Taori Marketing. Tem profissionais incríveis. Aqui no Espaço Taori, ele é tão versátil que você também consegue gravar seus conteúdos, realizar o seu evento e tudo mais. Então assim, vem conhecer, chama o Flávio aí que vai te atender com o maior carinho. E aí você vem conhecer o Espaço Taori e tudo que a agência pode te oferecer. Bora! O jogo eu vou falar a frase e tu completa. Tá bom? Subir no palco hoje pra mim é... Estar em casa. A música entrou na minha vida pra... Me fazer quem
eu sou, assim, pra me transbordar. Compor A Flor da Pele me fez perceber que... Eu posso alcançar lugares muito maiores do que eu já imaginei. A parte mais difícil de ser artista independente é lidar com tudo ao mesmo tempo. Acho que é uma complexidade mesmo. Então. O que mais mudou em mim desde o início da carreira foi? A minha autodescoberta mesmo e sair desses padrões que eu tentava me encaixar pra conseguir ser eu mesma hoje em dia e transbordar isso pro mundo. Gosto desse. O show que mais me transformou até hoje foi aquele em que... Deu tudo errado antes e na hora deu tudo certo. Mentira, teve um show assim? Esse do Teatro Unicid foi assim, aconteceu tudo, coisa de 5 dias antes, tudo assim, preparado e transformando. E eu pensando, meu Deus, como é que isso vai dar certo? E aí eu cheguei lá e deu muito certo. Então, acho que isso me transforma cada vez mais, porque é a potência, né, de você conseguir se preparar e conseguir lidar com as adversidades a ponto de chegar ali e você ser só artista também, além de produtora, além de tudo, além de líder de equipe e tudo mais, que faz parte da vida de um artista também, mas pra gente conseguir transbordar a mensagem da música pro público naquele momento, da forma como a gente esperava, no meio do caos. Então acho que é isso. Tudo. Se eu pudesse falar algo para a Carolina do começo, eu diria... que a vida não é fácil, que a gente vai estar sempre numa corda bamba mesmo. Eu falei disso em uma das músicas, que é a música Corda Bamba, e é justamente falando com a Carolina do passado, sabe? Eu acho que é isso. Vamos nos divertir nesse caminho. É isso. E a última pra gente encerrar. Daqui a alguns anos, eu espero olhar pra minha trajetória e sentir... Ai, que difícil essa. Eu quero me sentir feliz com o que eu estarei vivendo, sabe? Essa é a maior dificuldade, acho que de qualquer artista, ou pelo menos minha, no caso. Entender qual é o momento que eu tô hoje, e a busca pelo amanhã, às vezes, é sempre maior e mais intensa e tudo, e a gente precisa perceber como que a gente tá, e se a gente tá feliz ou não. Então eu quero estar feliz. Ai, tudo aí, tá vendo? Super de boa nossos jogos, tá vendo? De boa, de boa. Foi ótimo. Não, e você é maravilhosa, então assim, não tinha como não ser incrível. Oh, meu Deus. A gente tá chegando ao fim do nosso episódio. Poxa já. Vida. Juro, gente, passa muito rápido, cara. E aí aqui, ó, que transformação você espera provocar em quem escuta a Flor da Pele? Eu busco provocar uma reflexão mesmo, se as pessoas estão sendo elas mesmas ou não, diante de tantas coisas que a gente vê pelas redes, por tudo, assim, né? E quanto mais a gente olha pra dentro, quanto mais a gente entende nossas questões, a gente passa por esse processo de autoconhecimento, acho que melhor ficam as nossas relações, melhores ficam os nossos momentos, e a nossa felicidade, ela vem com mais tranquilidade também na nossa vida. E eu acho que é isso, eu acho que o A Flor da Pele, ele traz as reflexões de vida, de autoconhecimento, e também que a vida pode ser mais leve do que a gente coloca às vezes. Então acho que é isso. Agora sim, pra encerrar, o que você falaria pra quem tá começando? Vai com tudo, tenta, porque se a gente não tenta, as coisas não acontecem de fato. Então, óbvio, existem as oportunidades, existem muitas coisas que a gente pensa, né, que às vezes a gente não tem, mas a gente pode criar elas também da nossa maneira. No pouquinho que a gente constrói por dia, a gente alcança muita coisa que a gente nem imagina que pode alcançar. Daqui 5 anos, Carolina Andrade vai estar onde? Carolina Andrade vai estar nos maiores palcos do Brasil, fazendo muitos festivais, já sendo mais conhecida mesmo e tendo a base de fãs mais real ali, vindo junto e acompanhando em todos os shows. Se Deus quiser, é isso que a gente vai estar fazendo. Qual o nome da base de fãs? Já tem um nome já? Menino, não tem ainda, mas a gente vai criar, tá? A gente eu vai criar acho logo que tem que criar esse nome. Você sabe que eu fico
eu fico às vezes pensando nisso um monte. E eu não consigo, porque eu acho que vai ser algo tão natural deles também, quando Boa, vier, também acho. que daí eu tô deixando, assim. Venham uns fãs, eles já existem, né, óbvio. Já tem um monte de gente que acompanha e que cola em todos os shows. E eu até brinquei com você, né, que a Lê é uma dessas pessoas, por exemplo. E a gente sente falta das pessoas quando elas não vão, sabe? Desses fãs que a gente vê em todo show e às vezes o fã não consegue ir naquele show, você fala, caramba, cadê a Letícia? Cadê o Gabriel? Cadê, sabe assim? Então, que venham muitos deles sempre e que eles mesmo se denominem aí. E, cara, pra gente encerrar de vez mesmo agora, você já participou de festival? Já. Eu participei do Lollapalooza, sabia? Cantei lá. Foi muito legal, foi uma ação da Chevrolet, assim, era o Onyx Day e tudo mais, eles contrataram a gente, eu fui contratada pra cantar no Lollapalooza, gente. Isso, pra mim, eu falo disso até hoje muito chique, tá? Mas foi muito legal, assim, foi algo muito especial. E tirando isso, já participei do Amo Festival, que foi aqui um festival da região, né, da Baixada, que também foi super legal. E outros que estão chegando aí também. É isso. Ai, vai ser... Ai, maravilhosa. Incrível. Muito, muito obrigado. Obrigada por ter vindo. Foi maravilhoso. Fala teu Insta de novo pro pessoal te acompanhar. Sim, canta.carolina, Carolina Andrade também em todas as outras redes. Acompanhem, assistam os clipes que estão lindos também. Então mesmo. Ai, eu amei o clipe de A Flor da Pele. Ai, obrigada. Que lindo, 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 lindo. Muito obrigada. É isso, assim, graças a Deus, a minha equipe, ela tá crescendo, tá vindo ali. Cada detalhe é importante, sabe? O Breno tá aqui com a gente, né? Quando o Breno faz as fotos e tira lá, ou grava os vídeos também, a B também, quando grava, a Beatriz Canais. Tudo isso chega pra vocês através das redes sociais e a gente fica assim, caraca, o trabalho tá sendo feito, né? E é legal que a gente tenha essa percepção, mas é muito legal quando vocês consomem e tem essa reação. Eu fico muito feliz. Obrigada. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Tauricast. Quer me seguir? @VitorLeute. Segue também o Tauricast, @Tauricast em todas as redes sociais. Tá assistindo a gente aqui no YouTube? Se inscreve no canal, ativa as notificações e curte o episódio. Quer deixar uma mensagem pra Carolina? Depois a gente manda pra ela, tá bom? Escreve aí no vídeo. E se você tá nas plataformas digitais, muito obrigado por estar acompanhando a gente. Também consegue seguir. E tu tá em todas as plataformas digitais também, não tá? Em todas. É só acompanhar lá, Canta Carolina, Carolina Andrade. Obrigada, viu? Obrigada também pelo obrigado. convite. Agora eu posso ser um pouco folgado? Eu não vou dar tchau. Encerra dando uma palhinha e aí depois os editores encerram o nosso episódio, pode ser? Vou cantar baseados em fatos reais pra você, então. Amei! A gente entendeu que não tem problema, amar diferente é bom demais. A gente entendeu que isso vale a pena e não tem por que voltar atrás. Nós somos baseados em fatos reais.